Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e trouxe uma aula bem interessante para vocês. Vamos ver qual é essa aula? A nossa aula de número 82 tem por título As pequenas e poderosas briófitas e pteridófitas em ação. E o objeto de conhecimento, reino vegetal, briófitas e pteridófitas. Então, prestem atenção aí e vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula assim, ó, no meio do mato. Isso porque nós vamos falar sobre o reino vegetal, o reino das plantas. É importante a gente saber que os vegetais foram os primeiros colonizadores do planeta Terra. Graças à sua autossuficiência alimentar, eles conseguiram conquistar o ambiente. É através das plantas que a vida no planeta se mantém. E quais são as principais características desse reino, né? Do reino vegetal, do reino das plantas, que também é chamado de reino plantar. Então, nós temos aí células, elas são multicelulares, o que quer dizer que possuem muitas células, e essas células são do tipo eucarióticas, né? Mais evoluídas, que possuem uma membrana nuclear bem definida. São seres autotróficos ou autótrofos, o que quer dizer que são capazes de produzir o seu próprio alimento, e daí vem a sua autossuficiência alimentar. Possui características peculiares dentro da sua célula, como a celulose, presente em sua parede celular, vacúolos e cloroplastos, que a gente pode observar muito bem, ó, na estrutura da célula vegetal. Então, essa estrutura externa, né? Nós temos aqui a parede celular, que tem como função proteger, sustentar e dar resistência às células vegetais. A gente pode observar também nessa imagem essa organela que ocupa quase todo o volume dentro do citoplasma, aí na cor bege, que são os vacúolos, né? Que na célula vegetal tem como principal função controlar a entrada e saída de água. E nós temos também presente aqui 3 cloroplastos, que são essas organelas verdes, responsáveis pelo processo da fotossíntese. Dentro do reino vegetal, nós temos uma classificação que é feita a partir da presença ou ausência de flores. Então, nós temos aí as criptógamas. Quem são as criptógamas? São as plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutora é pouco visível. São representadas pelas briófitas e pteridófitas. Então, aqui na imagem, nós temos a samambaia representando as pteridófitas. Dentro dessa classificação, nós também temos as fanerógamas, que são plantas que possuem flores e cuja estrutura reprodutora é bem visível, representada pelas angiospermas e gimnospermas. Aqui na imagem, nós temos uma mangueira representando as angiospermas. Outra classificação que é feita tem a ver com a presença ou ausência dos vasos condutores de seiva. Então, as plantas que não possuem vasos condutores são avasculares. Como o próprio nome diz, A é prefixo de negação, então não tem vasos. E as vasculares são as briófitas. Já as que possuem vasos condutores de seiva são vasculares ou traqueófitas e são representadas aí pelas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que os vasos condutores de seiva são para a planta, assim como os vasos sanguíneos são para nós. Eles fazem o transporte de substâncias e foi o que permitiu com que essas plantas se desenvolvessem. E agora eu vou apresentar para vocês o grupo de vegetais que são classificados como criptógamas, por não possuírem flores, e avasculares, por não possuírem vasos condutores de seiva. E esse grupo são as briófitas. Então, as briófitas são avasculares
Isso porque o transporte é feito por meio de célula para célula. O transporte de substâncias, sais minerais, água e também de seiva. E por conta disso, essas plantas elas não cresceram, não se desenvolveram, formando esse tapete esverdeado que vocês conseguem observar aí na nossa imagem, né, com o representante das briófitas, que é o musgo. Tanto o musgo como as demais briófitas precisam de água para sua reprodução e é por isso que são encontrados em locais úmidos. As briófitas apresentam uma estrutura muito simples. Elas não possuem raiz, caule e folha como nos vegetais superiores, e sim rizóide, cauloide e filóide, que possuem função semelhante. Como representante, nós temos musgos, antóceros e hepáticas. Com maior quantidade de indivíduos, nós temos os musgos, seguidos das hepáticas, que tem esse nome por ter uma estrutura, que é o gametófito, que lembra o fígado. Hepato vem de fígado. E por último, com menos representantes, nós temos os antóceros. Assim como os demais grupos vegetais, as briófitas apresentam no seu ciclo de vida a alternância de gerações, o que quer dizer que nós temos uma fase esporofítica e uma fase gametofítica. Então, vou apresentar para vocês aqui o ciclo de vida das briófitas, iniciando com os esporos sendo liberados e formando uma estrutura que a gente chama de protonema. Esse protonema vai se desenvolver em gametófitos, e aí nós temos a formação do gametófito masculino e gametófito feminino. Lembrando que nas briófitas, essa fase de gametófito é a fase mais duradoura. E o gametófito vai ser responsável por produzir gametas. O masculino produz anterozoides dentro do anterídeo, né? E o feminino produz a oosfera dentro do arquegônio. E aí é importante lembrar que o anterozoide vai nadar para encontrar a oosfera. E é por isso que as briófitas são dependentes de água para a reprodução. Quando há o encontro, quando há a fecundação, vai haver a formação do zigoto e a formação do esporófito acima do gametófito, que vai terminar naquela estrutura que a gente chama de cápsula. É lá na cápsula que estão armazenadas e vão ser depois liberados os esporos, que vão dar início mais uma vez ao ciclo de vida das briófitas. E agora eu vou apresentar para vocês um grupo dentro dos vegetais que ainda é classificado como criptógamos por não possuírem flores, porém apresentam um grande avanço evolutivo, que é a presença dos vasos condutores de seiva, xilema e floema. Essas plantas são as pteridófitas. E o que eu estou fazendo nessa floresta um quanto tanto diferente, né? Essa floresta é diferente mesmo porque ela não existe mais. Essa paisagem aqui era da época do Carbonífero, muito antes dos dinossauros. E nessa época, a vegetação que predominavam eram as pteridófitas. E é por isso que a gente pode observar essas samambaias gigantescas. É importante a gente falar que nesse grupo nós já temos a presença de raiz, caule e folha, mas ainda são plantas que gostam do ambiente sombrio, menos iluminado, mas úmidos, porque ainda são dependentes de água para a reprodução. As principais representantes das pteridófitas são as avencas, as samambaias e as cavalinhas, que são plantas bastante utilizadas por nós na ornamentação. Quanto ao ciclo de vida, as pteridófitas também apresentam alternância de gerações com fase esporofítica e gametofítica. Aqui é importante a gente ressaltar que a samambaia, por exemplo, aquela planta que a gente tem em casa, é a fase esporofítica das pteridófitas. Se você olhar no verso da folha, você vai ver aqueles pontinhos pretos que são os soros, que é por onde os esporos são liberados. Quando eles encontram um ambiente adequado, eles vão germinar e vão formar aí o gametófito, que também é chamado de prótalo, por lembrar um coração. Esse gametófito vai produzir os gametas.
anterozóide masculino e oosfera feminino. O anterozóide ele vai nadar até a oosfera e é por isso também que as pteridófitas ainda dependem de água para a reprodução. Quando há fecundação, nós temos a formação do esporófito, que quando ele se desenvolver, a parte do gametófito vai se desintegrar porque essas raízes já vão estar bem desenvolvidas. Lembrando que dentro do grupo das pteridófitas, a fase esporofítica é a fase mais duradoura. E qual a importância das pteridófitas para a natureza? As pteridófitas podem ser utilizadas como bioindicadores da qualidade ambiental. As pteridófitas ajudam a manter a umidade do solo e a prevenir a erosão e ainda removem poluentes do ar e do solo. E quais as principais diferenças entre esses dois grupos que eu apresentei para vocês? As briófitas não possuem vasos condutores de seiva, por isso são chamadas de avasculares. Já nas pteridófitas, nós temos a presença de xilema e floema, por isso são chamadas de vasculares. Além disso, as briófitas, elas têm como a fase gametofítica a duradoura, enquanto que nas pteridófitas a fase duradoura é a esporofítica. E é importante lembrar que as briófitas também apresentam uma estrutura mais simples, né? Como a gente pode observar na imagem, tendo filóide, cauloide e rizoide, ao invés de folha, caule e raízes que já são encontradas nas pteridófitas. Certo? E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre reino vegetal, briófitas e pteridófitas. Vamos agora para o nosso aplicando. E para o nosso aplicando, eu trouxe a seguinte questão. Indique quais características descritas a seguir pertencem às plantas briófitas e pteridófitas. Então, quando forem características referentes às briófitas, é para marcar 1. E quando forem características referentes às pteridófitas, a gente marca 2. Então, a primeira são plantas vasculares. Vasculares são aquelas que já apresentam os vasos condutores de seiva, né? Também chamadas de traqueófitas. A segunda são plantas avasculares, são as mais primitivas, não possuem vasos, não conseguiram crescer, desenvolver, ficaram plantas pequenas. Sua estrutura é formada por raiz, caule e folhas, ou sua estrutura é formada por rizoide, cauloide e filóide. Lembrando que o rizoide, cauloide e filóide já é uma estrutura mais primitiva. No ciclo de vida, a fase gametofítica é a dominante e a última no ciclo de vida, a fase esporofítica, é a dominante. E qual é a nossa sequência correta? Então, nós temos aí a letra C, como a gente pode observar no nosso gabarito comentado, né? Então, nós temos aí as briófitas, são pequenas plantas avasculares que vivem geralmente em ambientes úmidos. O eixo principal do corpo é chamado cauloide, com estruturas finas como lâminas, os chamados filóides, que por sua vez são estruturas que se assemelham às folhas. Há também estruturas que servem de fixação no solo, que são os rizoides. Nas briófitas ocorre a alternância de gerações, há uma fase gametofítica que forma os gametas e a esporofítica que forma os esporos, né? Na fase gametofítica, que é haploide, é a mais desenvolvida, né? Já na fase esporofítica, que é a diploide, ela é mais curta. As pteridófitas são plantas vasculares, ou seja, que possuem tecidos condutores, os vasos condutores. O caule é a estrutura que sustenta as folhas e faz o transporte da seiva. As raízes fixam a planta e absorvem água e sais minerais do solo. As folhas são laminares, com células ricas em cloroplastos, cuja função é realizar a fotossíntese. Nas pteridófitas ocorre a alternância de gerações na reprodução sexuada, sendo a fase esporofítica ou esporófito a geração mais duradoura. Certo? Então, esse foi o nosso aplicando. Vamos então agora para as nossas considerações finais.
E nesse momento, nas nossas considerações finais, nós vamos rever pontos importantes que foram apresentados para vocês na nossa aula. Então, num primeiro momento, nós falamos aí sobre as briófitas, né? E o que é importante a gente relembrar desse grupo vegetal? As briófitas são avasculares, não possuem os vasos condutores de seiva e é por isso também que são plantas de pequeno porte. Possui rizóide, cauloide e filóide, que são estruturas simples quando comparadas aos vegetais superiores. A reprodução nesse grupo é por alternância de geração, né, como todos dentro do reino vegetal, onde a gente tem uma fase esporofítica, produtora de esporos, e uma fase gametofítica, produtora de gametas. As briófitas precisam de água para a reprodução e habitam preferencialmente ambientes úmidos, né? Que elas precisam, são dependentes da água. Nós temos ainda plantas de pequeno porte, por não possuir os vasos, como nós já falamos, e são representadas na natureza pelos musgos, pelas hepáticas e antóceros. Na nossa aula, nós também vimos as pteridófitas, né? As pteridófitas, elas já apresentam um avanço evolutivo muito grande por possuírem vasos condutores de seiva e por isso são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas, possuem raiz, caule e folhas, mas ainda precisam de água para reprodução e por isso são encontradas também em ambientes úmidos. Dentro desse grupo, a fase esporofítica é a dominante e elas são representadas principalmente pelas samambaias e avencas, e as pteridófitas elas são bastante utilizadas na ornamentação. E essa foi a nossa aula sobre briófitas e pteridófitas. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e sigam o @Contraturno Digital. Até a próxima!